Como eu disse, você sempre vai ser cobrado pelos resultados. Mas por mais que você tente fazer as coisas, às vezes o resultado não aparece ou não o resultado esperado. Eu sempre falo para você olhar para dois pontos muito importantes. O resultado não apareceu porque as pessoas não tinham as competências técnicas necessárias, ou seja, não sabiam fazer, ou as pessoas não tinham competências comportamentais que levassem a esse resultado, não estavam dispostas a fazer. Uma coisa é quando a pessoa não sabe fazer, ela precisa aprender, ou ela não tinha todo o conhecimento necessário para tal. Então ela não tinha condições de entregar o resultado, o processo. Mas outra coisa é quando a pessoa sabe e não está disposta a fazer. Por algum motivo, tá? Ela pode estar desmotivada, ela pode estar insatisfeita com o salário, com a falta de feedback, com a falta de engajamento, ela pode estar cansada, desanimada por problemas particulares, enfim, por vários motivos. Quando a pessoa sabe fazer e não está disposta, o líder precisa atuar nas questões comportamentais. Precisa dar direcionamento e engajamento dessas pessoas e fazer com que se aproximar dessas pessoas para entender os porquês. E promover ações de acompanhamento, de direcionamento, de apoio, para que essas pessoas restabeleçam a vontade de entregar. O mais difícil já existe, as pessoas já sabem fazer. Agora eu preciso dar esse apoio. Agora, quando as pessoas não sabem fazer, e às vezes até estão dispostas a aprender, às vezes as pessoas não têm quem ensine. Não tem alguém que ensine. Tem gente que está muito motivada a aprender, mas no ambiente de trabalho todo mundo está muito ocupado e não tem como aprender. Não tem ninguém que ensine. Você precisa garantir que esse aprendizado aconteça. Tem muita gente que entra para suprir uma vaga que foi aberta, uma reposição de vaga. E ele entra com o jogo rodando já, com a operação acontecendo. Quem vai ficar responsável? Então você precisa entender quem vai capacitar, quem vai acompanhar. Capacidade técnica é simples, as pessoas elas precisam enxergar como é que é feito, elas precisam entender como é que é feito, ela observa como faz. Aí depois ela faz com observação, e aí ela faz sozinha depois. Ela precisa observar, ela precisa praticar e depois ela precisa fazer sobre observação, alguém acompanhando para ver se ela já dá conta de fazer. Só que no dia a dia, às vezes isso é negligenciado por falta de tempo, pela correria, pelo aumento da demanda. E você, líder, é responsável por isso. Então você precisa entender efetivamente, porque talvez você vai ter que adotar um perfil muito mais direcionador. Tem pessoas que estão chegando, como ela não sabe o que fazer, você tem que dizer, precisa ser feito desse jeito, neste prazo, e o resultado é esse. Você precisa ir lá dar direção, pegar na mão e fazer com que as pessoas cumpram aquilo ali. Tem algumas pessoas que às vezes sabem fazer, mas não estão dispostas, você vai ter que ser meio apoiador. Dá apoio para essas pessoas restabelecerem, então você tem que estar mais presente, dando estímulo, motivando essas pessoas. Ou você precisa ser aquelas pessoas que já sabem fazer, já têm condição de fazer, é aquela pessoa que você vai dar mais autonomia, vai dar liberdade para ela, vai deixar essas pessoas mais à vontade. Porque tem líder também que pega esse profissional que sabe fazer e está motivado e vai lá e fica pressionando. Olha para você ter uma ideia. Tem líderes que chegam ao ponto de dizer assim, liga para o fulano e falar isso. Ele dita o que precisa ser dito. Dá autonomia para essas pessoas. Essas pessoas têm habilidades e competências. Se você ficar pressionando demais, essas pessoas vão desistir, vão desmotivar. E tem líder que precisa ser mais treinador. Treinador é aquele que vai lá, que ensina, que identifica potencial, que vê o que precisa ser feito, como aprender. Tem gente que aprende mais vendo, tem gente que aprende fazendo, tem gente que aprende estudando. É o líder que identifica o potencial dessas pessoas e faz a coisa acontecer. Veja que isso que eu estou dizendo para você é, primeiro, olhe se falta competência comportamental ou técnica. Sabe fazer ou o problema de não querer fazer, não está disposto a fazer. Depois, qual o estilo que eu vou usar para fazer com que a coisa aconteça e saia desse estado inicial para o estado desejado. Você vai ter que ser muito situacional. E para cada pessoa da sua equipe, talvez você vai ter que agir de uma forma diferente. E agindo de forma diferente é que você vai ser um bom líder. Educação, respeito é padrão. Agora, com cada um da sua equipe, você vai ter que usar um estilo de liderança diferente para que os resultados sejam alcançados. Pensa nisso.